Olá, eu sou o professor Luiz Fernando e a aula de hoje é sobre diodos especiais. Um diodo varicap, ou varactor, é uma junção PN que funciona com polarização reversa. Sua principal característica é permitir que a capacitância associada à região de carga espacial seja alterada de acordo com a tensão reversa aplicada. A capacitância associada à região de carga espacial é inversamente proporcional à raiz quadrada da tensão aplicada. Esse tipo de diodo é usado em circuitos de sintonia de rádio, TVs, osciladores controlados por tensão, chamados de VCO, sintetizadores de frequência e qualquer aparelho em que for necessário obter uma capacitância variável controlada por meio eletrônico. A figura ilustra a aplicação típica de um varicap em circuito de rádio AM. Os diodos podem ser localizados por seu símbolo característico. O diodo de barreira é usado para comutar em alta frequência, pois nele não ocorre recombinação, lacuna encontrando elétron livre. Esse fenômeno não é observado porque o dispositivo é feito de um material N e um metal. A junção resultante se comporta como um diodo, em que o anodo é o metal e o cátodo o semicondutor, permitindo que o dispositivo seja comutado de cortado para em condução e vice-versa muito mais rápido que um diodo comum. Outra característica do diodo de barreira está relacionada à queda de tensão. Nesse modelo, o valor é da ordem de 0,3 volts, menor que em diodos tradicionais. O diodo SHOT é utilizado em fontes chaveadas que operam em dezenas de kHz e na proteção contra transientes de tensão elevada. A figura mostra os aspectos construtivos e físicos desse diodo e seu símbolo. Aqui temos o exemplo de uma curva característica do diodo SHOT comparado com o diodo comum. Os diodos Zener são projetados para operar na região de ruptura, onde grandes variações de corrente produzem pequenas variações de tensão, permitindo assim que se construa um regulador de tensão. A figura mostra a curva característica com a região de operação, chamada de joelho, e o símbolo e o aspecto físico do diodo Zener. A grande função do diodo Zener é trabalhar como um regulador de tensão, ou seja, manter uma tensão na saída, onde está a carga, constante, independente de variações na entrada do circuito. Neste circuito, por exemplo, a resistência RS deve ser dimensionada considerando que o circuito mantenha a regulação, mesmo que a carga varie entre um máximo e um mínimo, e ao mesmo tempo a tensão de entrada varie entre dois limites. Além disso, a potência dissipada do Zener não pode exceder o limite, chamado de peso máximo. Para que o Zener regule de maneira correta, ou seja, mantenha uma tensão constante em seus terminais e, consequentemente, na carga, a corrente não pode cair abaixo de um mínimo sobre ele, nem superar um valor máximo, pois nesses casos o Zener sofrerá danos e não trabalhará como um regulador de tensão. O diodo túnel, como o nome diz, é um diodo, porém com características de resistência negativa que permitem sua utilização em circuitos com frequências superiores a 1 GHz, o que os torna especialmente indicados para circuitos de altíssima frequência. Sua propriedade de resistência negativa vem da utilização de uma camada de depressão ultrafina na junção que dota o componente de características de resistência negativa. O nome do componente vem do fato de que, diferentemente dos demais semicondutores em que a resistência da barreira de potência depende até certo valor de tensão aplicada, existe um ponto em que esses portadores encontram como um túnel, por onde podem passar com facilidade, resultando assim numa curva característica como a mostrada na figura. O LED, diodo emissor de luz, é um dispositivo optoeletrônico que é formado por uma junção PN, que ao ser diretamente polarizada, faz com que os elétrons cruzem a barreira de potencial e se recombinem com as lacunas. Ao se recombinar, há a emissão de energia na forma de luz visível. São dispositivos para sinalização, com a vantagem da confiabilidade, reduzindo o tamanho e manutenção. Os LEDs representam grande economia e energia em relação às lâmpadas convencionais. O primeiro LED surgiu em 1962 e foi desenvolvido por um engenheiro da GE, Nick Holoniak Jr., e produzido unicamente na cor vermelha. Alguns anos mais tarde foram lançados nas cores verde e amarelo. Esses LEDs foram usados como luzes indicadoras em muitos dispositivos.
Após uma grande evolução tecnológica, através das pesquisas de Nakamura, foi desenvolvido o LED na cor azul. Graças à introdução dessa tecnologia, foi possível obter a tão desejada cor branca, pela combinação das 3 cores básicas, o vermelho, o verde e o azul, chamado de RGB. Essas cores, quando misturadas em diferentes intensidades, podem produzir também diversas cores. Com mais pesquisas, finalmente conseguiu-se criar o LED branco, que foi gerado na combinação do LED azul com uma camada de fósforo. As aplicações do LED, que anteriormente serviam apenas para sinalização, hoje são vastíssimas, pois as novas gerações de LEDs substituem as tradicionais lâmpadas de iluminação em diversos segmentos, inclusive na indústria automobilística. A cor da luz emitida pelo LED depende do material semicondutor utilizado na sua construção. Os mais usados são arsenato de galho e fosfeto de galho. Ao longo dos últimos anos, os LEDs passaram pelas mais diferentes tecnologias e gerações. A 6ª geração foi a primeira dedicada à iluminação. As evoluções não param e a cada momento surgem novas tecnologias, cada vez mais eficientes. Um fator importante para garantir a qualidade de um LED de alta potência é o gerenciamento adequado do calor emitido pelo chip do mesmo. Encapsulamentos que incorporam tecnologia de ponta permitem um melhor gerenciamento da capacidade térmica. Através da utilização de um contato térmico dedicado, o calor é eficientemente transferido do chip do LED para o ambiente. Devido às características e capacidades únicas de projetos térmicos, podem suportar temperaturas de junção mais elevadas, possibilitando um desempenho superior na geração de luz. Quando uma junção PN é criada, elétrons livres se deslocam por difusão do lado N para o P e lacunas do lado P para o N. Na condição de equilíbrio, sem tensão externa, no lado P, próximo à junção, existem íons negativos e no lado N, íons positivos. O campo elétrico resultante impede que o processo de difusão continue. Se for aplicada uma tensão externa de maneira a polarizar reversamente a junção, a largura da região de carga espacial, ou região de depleção, aumentará. Se a região de carga espacial for iluminada com radiação de comprimento de onda adequada, ligações covalentes serão quebradas. Na região da carga espacial existem íons de impureza e átomos de silício, gerando pares elétrons-lacuna. O campo elétrico acelerará os elétrons para a região N e as lacunas para a região P, e externamente aparecerá uma corrente IT. A figura nos mostra o circuito com fotodiodo polarizado reversamente e as curvas características em função da intensidade luminosa e a reta de carga. As interseções da reta com as curvas de intensidade luminosa determinam os pontos de operação. Em intensidade luminosa alta, o fotodiodo é praticamente um curto-circuito. O ponto de operação está localizado na parte superior da reta. Em luminosidade baixa, ambiente escuro, a corrente é praticamente zero. Toda a tensão da fonte estará no diodo.